Gravando. Olá, boa noite. Boa noite aqui, né? A gravação está sendo exatamente hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro, 19 horas e 37 minutos. Está começando esse vídeo da aula inaugural do nosso curso Por Dentro da Reforma Tributária. Essa aula inaugural ainda é aberta, está sendo colocada aqui no nosso canal do IPEC RJ no YouTube. Se você desejar fazer o curso, tem aqui toda a indicação, toda a estrutura do curso aqui embaixo, no link, né, do IPEC RJ, o site do IPEC RJ, né, com a programação, com todo o direcionamento do que iremos fazer. Não vou falar disso aqui, vou falar do tema específico, mas esse curso começa na próxima sexta-feira com a liberação das 3 primeiras videoaulas e a nossa primeira aula remota. São aulas liberadas sempre sexta-feira, né? Para você assistir já no final de semana. E a aula remota vai ser no dia 27, a primeira, né? No dia 27 de março, se eu não me engano, é a data que está programada. Se eu estiver errado, Marcela, me corrija aí, mas eu acho que é isso mesmo, tá? O que eu pensei aqui para essa nossa hora e 22 minutos que nós temos aqui até as 21 horas? Eu vou tentar ser pontual e acabar 21 horas, como está programado. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre tudo que vai ser apresentado no curso e o status atual, o que é essa reforma tributária na essência, os enormes desafios que temos pela frente e que vamos trabalhar com intensidade aqui para entender a operacionalidade dessa reforma tributária, né? Não só entendê-la de forma ampla, genérica, o que pode mudar, o que não pode, mas entender também como vai ser feita essa operacionalidade, essa aplicação prática dela lá em 33, quando ela entra plenamente em vigor, e também em 26, quando ela entra em teste muito pequenininho, mas é um teste. Depois, em 27, quando o teste fica mais robusto, quando a reforma tributária já será aplicada. É logo ali, gente. A gente acha que vai demorar, né? A gente acha que. Para quê? Tem gente que eu já ouvi, até um outro dia, um colega no vídeo falando isso. Para quê? Se é só depois. A vida tem que continuar. Sim, a vida tem que continuar agora. Toda a complexidade do ICMS vai continuar existindo em 24, o PIS e a COFINS, sim. Agora, a mudança é logo ali. É logo ali. Parece que vai demorar, mas não vai demorar. E outra coisa, você tem que ter planejamento em qualquer entidade empresarial. Você vai tocando a vida, e daqui a pouco muda tudo para você e você não está preparado. Então, nós, sejam os profissionais da área contábil, que representam a maioria aqui dos que estão fazendo o curso, mas tem colegas também da parte jurídica, né? Nós temos que subsidiar os nossos clientes, as nossas empresas, em relação a informações seguras em relação a como funciona hoje e como vai funcionar a tributação de cada segmento, de cada setor, de cada empresa, com a reforma tributária. Primeiro, parcialmente, em 2027, quando o PIS e COFINS serão extintos e a CBS entrará no sistema tributário, e depois, em 2033, ao longo da transição, né? E depois, em 2033, quando a reforma entra plenamente em funcionamento. Bom, deixa eu começar aqui. Eu separei, tá, gente, em 20 tópicos. São 5 ou 6 slides aqui. Eu mandei para vocês, quem já está no grupo lá, eu mandei no grupo, depois eu boto nos outros grupos aí, quem não estiver lá, me cobra, depois eu mando, não tem problema, porque foi tudo correndo, tá, gente? Eu terminei ainda há pouco e coloquei lá para vocês. Se tiver até uma falhinha ou outra, eu peço desculpas. Eu coloquei aqui 20 tópicos para subsidiar o que eu vou falar para vocês. E vocês vão acompanhando para não ficar falando e vocês não lerem nada. Está aqui, vocês vão lendo e entendendo um pouco do que eu quero conversar com vocês. Repito, vocês podem também participar a qualquer momento pelo chat, se quiser levantar a mão, falar, não tem problema nenhum, não. Tá? A reforma tributária. Por que nós temos que fazer uma reforma tributária no Brasil? Eu não vou retornar ao Império, à República, né, embora da vontade, mas não vou retornar porque eu acho que é desnecessário que a gente quer chegar aqui. Mas eu preciso retornar a 1966, 65, 66, quando foi feita a última reforma tributária efetiva, ampla no Brasil, né? Porque é importante para entender como é que nós chegamos a esse modelo atual, a essa complexidade atual, né? Nos anos 60, 65, 66, e culminou lá com a Constituição em 67,
foi reestruturado o sistema tributário nacional. Nós tínhamos impostos sobre vendas e consignações, imposto sobre indústrias e profissões, isso foi tudo, imposto sobre consumo, isso foi tudo modificado. Esses impostos que existiam há longos anos, eles foram extintos e foram criados três impostos, temos chamado tripé do consumo: o IPI federal, o ICMS estadual, que não era esse ainda, até um erro técnico aqui, depois eu acerto, tá? Não é ICMS, é ICM, né? O ICM, depois é que veio o S na Constituição, e o ISS. Esse modelo, essa lógica da reforma dos anos 60, ela direcionou não só o trio, né? Porque o trio ali você vai dizer, não, o IPI federal é o menor, o ICMS é que arrecadava muito, o ICM, né? Sim, mas o imposto de renda era o principal imposto em arrecadação, o imposto de importação tinha um peso significativo, o IPI tinha também um peso significativo à época, naquele momento. Você tinha outros tributos cobrados na esfera federal, muitos impostos únicos, né? Os impostos únicos sobre minerais, sobre combustíveis, sobre energia elétrica, então, sobre transporte interestadual, intermunicipal, sobre comunicações, nada disso era cobrado na esfera do ICM. Tudo isso era cobrado pelo governo federal, a taxa rodoviária única. Então, o modelo vigente concentrou arrecadação e recursos nas mãos do governo federal. Quer dizer, cabia ao patriarca, que é o governo federal, a gestão do país, o desenvolvimento do país, né? Vivíamos um regime militar ali, né, com eleições indiretas e toda uma preocupação com o crescimento, com o desenvolvimento do país. Então, tinha-se a ideia de que a República Federativa do Brasil deveria ser gerida a partir do governo central, logicamente com o apoio dos estados. Os municípios ficavam ali como um mero complemento. Tinham uma arrecadação muito ínfima, bem pequena. Na verdade, os municípios recebiam o ISS e o IPTU. Eram os impostos municipais e o ISS era muito pequeno à época, né? O peso dos serviços na economia era infinitamente diferente do atual. O que aconteceu durante os anos 70 e 80? Né? Durante os anos 70 e 80, começou a haver uma migração maior de recursos para estados e municípios. Né? Quando nasce a reforma tributária, só para vocês terem uma ideia, o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, o dinheiro que a União destinava para estados e municípios da arrecadação do IPI e do imposto de renda, IPI e imposto de renda que respondiam por 70%, 60%, 70% da arrecadação da Receita Federal. 10% eram destinados para estados e municípios, 5% para os estados, 5% para os municípios. Logo, logo, eles conseguiram elevar para 14%. Aumentou, mais com adicional lá específico, aumentou para 14%, 7% para cada um. Né? Nos anos 70 e 80, esse percentual foi aumentando, 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 chegando a 33% na pré-Constituição. Lá, 85, 86, era 16 para municípios ou estados, agora eu não vou lembrar quem era 16 e quem era 17. Mas um era 17 e o outro era 16. Chegando a um terço da arrecadação, você transferia obrigatoriamente para estados e municípios. Né? O que aconteceu na Constituição de 1988? A Constituição de 88 criou o atual Pacto Federativo. O Brasil tem um pacto federativo. Ele foi estruturado, definido na Carta Magna de 1988. Né? E esse pacto federativo, logicamente, levou algumas obrigações para estados e municípios e carreou recursos para lá, migrou recursos para lá. Como é que isso foi sintetizado? Eu resolvi não escrever isso, aí eu resolvi só falar. Como é que isso foi sintetizado? Primeiro, você acabou com os impostos únicos, né? Você tinha imposto único de energia, de combustível, de minerais, de serviços de telecomunicações, de transporte interestadual e intermunicipal. Você acabou com esses impostos. Você migrou esses impostos para onde?
para o ICM, que ganhou o S. Na verdade, ICMS deveria ser porque você iria integrar o ISS junto e cobrar um único imposto, repartindo ele, ia ser estadual, mas uma parcela significativa seria transferida para os municípios. Acabou que na reta final o acordo foi cancelado, né? Não foi consensado entre principalmente as capitais e os estados, e o ISS permaneceu na esfera municipal, com o ICM passando para os estados, logicamente sempre foi dos estados, continuando nos estados, mas ganhando S, pegando não só os serviços de telecomunicações e de transporte interestadual intermunicipal, mas também a energia elétrica, o combustível, os minerais, o que era cobrado via imposto único. Mas não foi só isso, né? Só para vocês terem uma ideia, o ICM arrecadava em torno de 5% do PIB lá nos anos 80. Chegou a 8% no final dos anos 90. 7,5%, aí chegou a 8% na 98, 99. Hoje, fica em torno de 7%. Talvez um pouco menos aí com a mudança na tributação dos combustíveis, da energia elétrica e do telecom. Também teve o IPVA, já tinha sido um pré-constitucional um pouco antes, né? O IPVA foi criado em 85, não tinha imposto diretamente sobre a propriedade de veículos, pagávamos uma taxa rodoviária única federal, então o IPVA veio metade do IPVA para o Estado, metade para o município, ou seja, a Constituição de 88 colocou mais dinheiro diretamente nas mãos dos estados e municípios. E além de colocar dinheiro diretamente, né, por meio de arrecadação, colocou também mais dinheiro do FPE e FPM, que a gente tinha conversado ainda há pouco. Né? O FPE e FPM, que começaram levando 10% da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda, chegou na Constituição já com 33%, e na Constituição saltou para 50%. Lógico, os estados passaram a levar 21,5%, os municípios, no primeiro momento, 22,5%, né? E os bancos regionais, no caso, o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, o BASA, e o Fundo do Centro-Oeste, eles levavam mais 3%. 22 por 21, 43, meio 44, né? Os dois, mais 3, 47. Os municípios são tão poderosos que, durante esses 35 anos, de 88 até 23, eles conseguiram encorpar mais 3 pontos percentuais no seu fundo, que era 22,5%, aí no final dos anos 90 aumentaram mais um ponto percentual, parece que é por década, né? Na primeira década do século XXI, colocaram mais um ponto percentual, foi a 24,5%, e agora, na pandemia, não sei se foi 20 ou 21, agora me foge, acho que foi 2020, conseguiram incluir mais um ponto percentual, chegando a 25,5%, fazendo com que hoje o IRPJ, o IRPF, quem cobra, arrecada e fiscaliza é a União, mas ela manda metade do dinheiro para estados e municípios com essa destinação que eu expliquei aqui. Bom, vocês vejam que aconteceu. O que a Carta Magna fez? Colocou dinheiro nas mãos dos municípios e dos estados. Tá bom, mas aí a própria Constituição tinha autorizado como? Através da criação da Seguridade Social, né? De um ambiente maior do que a Previdência, e a Seguridade Social abarcaria a Previdência, a saúde e a assistência social, já que a Carta Magna colocou que seria um direito social o auxílio aos desamparados, né? Programas de transferência de renda. Tá bom. Então, como é que faz a União? O que faz a União nesse caso? Perdendo recursos, mandando mais dinheiro para estados e municípios, aumentando o seu déficit público. A inflação segurava um pouco a onda, por mais que ela fosse perniciosa, péssima para toda a sociedade e para o próprio governo, mas ela segurava um pouco a onda porque ela ajudava, né? O chamado imposto inflacionário ajudava você a empurrar muita coisa para frente. Mas aí a União se viu na obrigação, na necessidade de aumentar a carga tributária.
para cobrir os seus gastos, o seu déficit, o seu elevado déficit, né? E aí a União aumentou a carga tributária, que era 24, 25% do PIB, tá, gente? Depois nós vamos ver nas videoaulas lá, gráficos com a carga tributária, né, para entender esse contexto que eu estou apresentando de forma geral para vocês. A carga tributária era 24% do PIB, chegou a 26,95%. Aí ela vai dando saltos e chega a 32% no início do século XXI, patamar que está até hoje. Sobe um pouquinho, vai a 33%, mas foi na faixa de 32, 33, 34, desde o final do século passado e na entrada do século XXI. Mas como é que eu aumentei a carga tributária? Com contribuições. Esse foi o problema. Eu não aumentei a carga tributária aumentando a arrecadação do imposto de renda, por exemplo. Eu aumentei a arrecadação da contribuição social sobre o lucro líquido. Eu aumentei a arrecadação da COFINS. Eu aumentei a arrecadação do PIS/PASEP. Depois eu criei a CID Combustíveis. Tinha criado em 94, 93, 94, a CPMF para ajudar a cobrir gastos da saúde, da previdência e da assistência social. Então, a carga tributária aumentou e muito via contribuição social. E aí isso deteriorou muito o sistema tributário, piorou demais o nosso modelo. Por quê? Porque você começou a ter duplicidade. Se na renda essa duplicidade não causava tanto transtorno, embora alguns sempre causa, né? O fato de ter RPJ e CSLL trazia transtornos mínimos para as empresas e para os profissionais responsáveis pelos cálculos, mas o PIS e a COFINS, não. O PIS e a COFINS, eles foram colocados na economia com cobrança cumulativa, né? Então, eles começavam a distorcer, a atrapalhar as cadeias produtivas. A COFINS começou com 2%, o PIS/PASEP tinha uma alíquota de 0,65, então dava 2,65, mas aí veio 98, 99, né, aquela crise na Rússia, na Ásia, e aí o governo civil, o governo Fernando Henrique, na época, se viu na necessidade de aumentar a carga tributária. Logicamente que ele aumentou nas contribuições. Ele ia aumentar imposto de renda para quê? Para ficar só com metade do dinheiro? Não. Ele aumentou as contribuições. E lembram, ele alargou a base e elevou a alíquota da COFINS de 2% para 3%, aumentando as reclamações em relação à cumulatividade, porque o tributo era cumulativo, né? E o sistema foi ficando complexo. A cada coisa que você colocava na brincadeira, você complicava mais ainda a situação, né? A, a- aí o que aconteceu em 2002? Para fugir dessa complexidade dessa situação da cumulatividade que onerava e atrapalhava a atividade econômica, destruía as cadeias produtivas, o que você fez? Não, vamos criar um método não cumulativo para o PIS e para a COFINS. Aí se criou primeiro para o PIS, para fazer um teste, né, durante um ano e meio, e em 2004, fevereiro de 2024, 2024 não, 2004, alegria! Medida provisória 135, lei 10.833. Entrou a não cumulatividade para a COFINS, né? E aí foi aquele caos que vocês conhecem tão bem quanto eu. Por quê? Primeiro que e aí, não vai dar para todo mundo, porque como é que eu vou obrigar a empresa do lucro presumido? Aí deixou o lucro real de um jeito, o lucro presumido de outro. Aí nós começamos a discutir o que gerava crédito, o que não gerava, e aí depois essa confusão toda redundou em quê? Em tributo na base de tributo. É o ICMS na base do PIS e da COFINS, é o PIS e COFINS na base do ICMS, é o PIS e COFINS dentro da própria base, o PIS na base da COFINS, a COFINS na base do PIS, aí tem o ISS também entrando junto na confusão e deixou esse sistema caótico como ele está até hoje. Além dessa confusão toda na tributação do consumo, o peso, né, os encargos sociais têm um peso significativo na economia. Né? O empregado tem sempre aquela velha máxima, né? Você quer contratar um empregado, você vai pagar R$ 4.000, você vai gastar 8. É sempre o dobro, embora você vai pagar só 4 a ele por mês. Então, o peso dos encargos sociais e a tributação excessiva na renda formal de pessoa física, porque a tabela do imposto de renda ao longo
do final do século passado e do começo desse século, ela ficou congelada em alguns momentos, né? E depois voltou a ficar congelada agora de 2015 para cá. É, Isso fez com que centenas de milhares de pessoas migrassem de receber sua remuneração pelo seu trabalho como pessoa física para receber esse mesmo valor por meio de pessoa jurídica, a famosa pejotização. Eu prefiro pagar a uma empresa do que pagar a uma pessoa física. É muito raro hoje um professor, por exemplo, que ministra aulas nos mais diversos cursos de pós-graduação, extensão existentes Brasil afora, é muito difícil ele receber como pessoa física. Por quê? Ele vai receber como pessoa física, a empresa que vai pagar a ele terá que pagar 20% de contribuição para o INSS. Aí ele vai ter retenção do INSS. Aí, quando ele receber, ele vai ter tributação da pessoa física na tabela progressiva. Aí ele abre uma empresa, um CNPJ, acaba tributando menos ao final, a empresa do outro lado economiza porque não paga esses encargos aí, não paga o INSS. Quer dizer, no final é aquela brincadeira, né? Ganha a empresa, ganha quem prestou o serviço e você perde a arrecadação. Ah, mas é que é muito alta? Sim, a gente não enfrentou esses problemas com a seriedade que deveria enfrentar, e aí hoje temos o menor número de carteiras assinadas da história, não é hoje de governo A, B ou C, tá? Isso vem caindo ao longo do tempo. Não é governo X, Y, Z, não. Isso vem caindo, vem sendo reduzido ao longo do tempo, por conta dessa situação da pejotização, que deteriora as relações de trabalho, causa enormes distorções, porque você acaba tendo pessoas físicas, né, que exercem atividades similares, com a mesma renda, tributadas em percentuais diferentes, dependendo da forma como está trabalhando. E essa redução do registro formal, do emprego formal, ela acentuou o déficit previdenciário, né? Piorou a nossa situação previdenciária. Isso aqui integrado com todo o problema demográfico que nós temos, a relação de contribuintes para aposentados e pensionistas nos anos 80 era 4 por 1. A gente já achava que estava fora do tom. 4 por 1 é necessário, 4, 5 por 1. É necessário urgente fazer uma reforma previdenciária. Você pega os jornais da época dos anos 80, está lá, tem essa matéria em diversas edições dos diversos periódicos à época, das revistas semanais e dos jornais. E aí? Não fizemos a reforma. Fernando Henrique fez uma lá no governo dele, depois no governo Lula foi feita outra, agora, em 2019, já no governo Bolsonaro, foi feita outra reforma previdenciária, essa um pouco mais ampla, mas mesmo essa já precisa de um novo ajuste, né? Já precisa de um novo ajuste. Então, essa combinação de fatores levou ao caótico sistema tributário que temos aí. Porque, para minimizar esses altos encargos sociais, o que o legislador fez, acho que lá em 2012, 13? Criou a tal da desoneração da folha, que pode ser interessante para os segmentos, mas causa mais distorções e mais complexidade. Por quê? Você pega a contribuição previdenciária, que é pesada, 20% da folha de salário, aí tira. Eu posso contratar mais um empregado que eu não vou pagar mais contribuição. Legal. Mas joguei para onde? Joguei para a receita bruta. Então, na hora que você vender o teu produto, você vai pagar, além de PIS, COFINS e CMS, você vai pagar também uma CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, com alíquota de 2,5%. Sim, mas espera aí, a minha base vai ser da CPRB. Vai ser o preço de venda ou o preço de venda menos ICMS, menos PIS e COFINS? Não, vai ser o preço de venda puro. Aí começa a discutir. Eu quero tirar o ICMS daqui, eu quero tirar o PIS e COFINS dessa, eu quero tirar essa do PIS e COFINS. E aí você tem 7, 8 casos sendo discutidos nas instâncias superiores, alguns já decididos, tá? Essas do CPRB, quase todas já foram decididas. A gente vai falar disso aqui ao longo do curso também, só para completar o entendimento, o aprendizado, a consolidação do processo, tá? Bom, mas aí passando, né, fechando aqui a primeira tabela, os primeiros 5 itens, o que aconteceu ao longo do tempo?
Desde os anos 90, na verdade, no começo dos anos 90, né, a Constituição, a Constituição, ela fez sim uma mudança boa no imposto de renda, né? Uma mudança no imposto de renda, perdão, no sistema tributário. Ela trouxe uma alteração profunda. Alguns chamam até de reforma tributária, que aconteceu em 88. Eu prefiro não, porque eu não vi tantos tributos novos. Teve a COFINS, tá? Mas a essência, a estrutura, eu entendo que ela continuou similar ali. Ainda que você tenha mudado algumas destinações, mas a estrutura, no meu entender, continuou similar. Foi uma mudança profunda, mas que já nasceu falha. Então, desde o início dos anos 90, que o Brasil tenta fazer reforma tributária. Tivemos alguns bons projetos, alguns avançaram, tá? Alguns chegaram a ter aprovação em câmaras, em comissões, alguns chegaram até a ter votação final numa das casas, mas aí não prosperou. Por quê? Você, o Brasil escolheu, isso é uma escolha de cada país, né? Sistema tributário australiano. Vai ver a Constituição da Austrália. Tem toda o sistema tributário dentro da Constituição não tem. Tem. As mudanças tributárias são mais práticas, mais rápidas, mais técnicas. Né? Você coloca dentro do texto constitucional tudo que você tem que fazer, fica mais difícil. Né? Então, o Brasil tem esse problema. Tudo que você precisa mudar, você precisa de uma emenda constitucional. E tome PEC, né? E tome emenda. Então, essa situação foi um dos principais empecilhos que impediram, né? Uma das situações que nos impediram de aprovar uma reforma tributária ao longo dos anos. Algumas também não foram tão boas, não, tá? Eu me lembro de uma tentativa de reforma tributária no começo do governo Lula, que também não gostei. Achei que tinha muita coisa furada ali, faltando para amarrar, para fechar o nó. De qualquer maneira, por falta de consenso, não conseguimos jamais avançar, jamais concluir esses projetos. E aí o que aconteceu? Essa reforma agora, ela não é de agora, isso é importante também a gente deixar nítido nessa aula inaugural do nosso curso por dentro da reforma tributária. Reforma tributária não é, vamos falar o português, não é do governo, o governo Lula, não é do governo Lula. Pode ser aprovada no governo Lula, pode ser. Como a reforma previdenciária foi aprovada no governo Bolsonaro, não é a reforma do governo, não é. A reforma já vinha. Essa reforma previdenciária só não foi aprovada no governo Temer porque teve o Joesley lá dizendo que, né, foi lá no Palácio, alguém gravou, aquele negócio tem que manter isso, aí aquilo ali acabou. Se não fosse aquilo, a reforma da Previdência teria sido aprovada, certamente. Então, não é de governo A, B ou C, é do Brasil. A reforma da Previdência era do Brasil e a reforma tributária é do Brasil. Ela foi estruturada, montada a partir de projetos do Centro de Cidadania Fiscal, né, liderado pelo Bernardo Api, que hoje é secretário especial, mas não só o Bernardo Api, toda uma equipe lá, o Nelson Machado, o ministro Nelson Machado, né, o professor Isaías Coelho, a Vanessa, a Melina depois ajudando, o Eurico de Santos, gente muito boa, muito qualificada, que montou, estruturou esse trabalho desde o início, fez muitos ajustes, né, para poder encaixar ali alguns direcionamentos, porque o ambiente político fala, não, isso tem que ser para cá, isso tem que ser para lá. Não dá para ter um IBS só, o imposto, tem que ter um IVA dual. E nós chegamos ao modelo atual. Essa reforma, ela já vem desde 2015, 2016, sendo discutida, ela finalmente foi aprovada no final de 2023 e foi acoplada na Constituição de 88. Né? A Constituição agora já está emendada com a reforma tributária. Não tem mais discussão. Não tem mais. Ah, eu quero mudar. Ah, eu quero. Não adianta. A reforma é essa, está aprovada. Pode até não ser regulamentada, mas está aprovada e com direcionamento para a regulamentação. O que ela muda efetivamente? Por enquanto, nada. E se nenhuma lei complementar for aprovada, ela não vai adiante. Né? Se o Congresso brigar com o Executivo e resolver não aprovar mais nada, ora, não tem reforma tributária, porque ela depende das leis complementares. Né? Agora,
Isso que está escrito aqui no item 7 é o ponto central da nossa conversa aqui nesse primeiro momento. Essa reforma tributária, a primeira parte dela, porque a reforma tributária tem várias partes. Eu, na minha lógica, e no nosso curso, eu separei três partes da reforma tributária. Três partes, eu diria. Talvez quatro, mas três certamente. Reforma do consumo, que é a mudança, né, do mix ICMS, ISS, PIS/COFINS para IBS e CBS, né, IPI para IS, a contribuição primária lá sobre itens primários, esses itens, tributação do consumo. A segunda parte vai ser o quê? Tributação da renda, IRPJ, IRPF, CSLL, tributação da renda. E aí eu colocaria o patrimônio junto aqui, PVA, ITCMD, mas você pode separar também. Patrimônio para um lado, renda para o outro. Eu gosto de juntar. Mas se quiser separar, não tem problema. E a importante, a relevante reforma dos encargos sociais, da Previdência, da folha de salário. Não é a reforma da Previdência, tá? Mas a Previdência como tributo. Essa reforma também será encaminhada ao Congresso, assim como a reforma da renda. Do patrimônio já tem parte encaminhada, outra parte pode ser ajustada aí depois. Mas essa reforma aprovada, que está na Constituição, é a ideal? É essa reforma que o Brasil realmente precisava? É o mundo perfeito? Certamente que não. Eu acredito que nem o mais otimista defensor da reforma pode dizer que ela é ideal. Ela talvez esteja até longe do ideal, né? O que seria o ideal? Eu vou dar a minha percepção aqui. No item 8 está escrito, eu vou falar, vou resumir. Aí está resumido, eu vou falar um pouquinho mais. O que seria ideal na minha cabeça, na minha lógica? Seria simplificar o ICMS e o ISS. A gente já vem fazendo isso há algum tempo, tá? Mas só que teria que ser intensificada essa simplificação, tá? Não dá para ficar brincando. Eu quero simplificar, eu vou deixar a substituição tributária existindo. Não, não faz isso. Acaba com a substituição tributária. Vamos fazer um acordo, acaba com ela. Não dá para ficar brincando de manter não dá. Tem que fazer uma simplificação ampla, né? Mas eu tentaria simplificar o ICMS, o próprio ISS. O ISS não precisa de simplificação, precisa? Claro que precisa. A Lei Complementar 157 piorou, ainda que tenha feito justiça, porque esse é o problema. O sistema tributário caótico que nós temos, quando você tenta corrigir algum problema, você acaba arrumando outro. Porque a base está tão frágil, né? Sabe aquela. É o que eu falo, eu não tenho a menor noção de engenharia nem de construção, mas quando você vai construir uma casa, né, um imóvel, o alicerce é fundamental. A base é fundamental. Coisa na vida, mas eu estou pensando. Se você construir mal ali o alicerce, a base, aí começa, faz o negócio, cai um pedaço. Aí corrigiu, cai o outro, porque você não estruturou bem. Você não estruturou bem. É o nosso modelo, ele não está bem estruturado, então tudo que você tenta corrigir vai distorcendo para o lado, piora o outro. Foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Então, eu seria partidário de você tentar simplificar o ICMS e simplificar o ISS, mas não de mantê-los a vida toda. Essa é a diferença da minha percepção, por exemplo, os colegas do Simplifica Já, né? O grande, o querido Alberto Macedo, competentíssimo. Eu simplificaria, mas não para a vida toda. Simplificaria para, num curto prazo, 1 ano e meio, 2 anos, eu juntar com. Eu quero juntar, eu quero fazer uma coisa só. Mas, num primeiro momento, eu tentaria simplificá-los, os dois, para depois fazer essa integração. O PIS e a COFINS eu tentaria fazer já, porque o PIS e COFINS tem um projeto na Câmara dos Deputados, está lá, agora morreu de vez, né? Que era o 3887, apresentado durante a vigência do governo Bolsonaro como um bom projeto. O problema é que ele foi apresentado no meio da pandemia. E sabe por que ele não prosperou? Por diversos motivos, mas o principal motivo, sabe qual foi? Foi no meio da pandemia, era difícil, sim, mas o Congresso estava funcionando à distância, mas estava funcionando. É, A gente ficou discutindo o quê? Quem lembra? A gente foi discutindo o quê naquele projeto? Qual foi o ponto central daquele projeto de lei 3887 de 2020, que juntava PIS e COFINS na CBS, criaria a contribuição de bens e serviços?
Qual foi o ponto? Que a coisa não avançou por causa daquilo. Nem se discutia outras coisas. Lembram? A alíquota. Vocês lembram disso? Porque ali o projeto colocava a alíquota de 12%. Aí virou caos. Aí o debate foi poluído, completamente poluído. Era uma mudança cultural profunda, porque a CBS que estava naquele projeto é a mesma CBS que vai ser regulamentada agora por lei complementar, junto com o IBS. A mesma, com poucos ajustes, mas não avançou por causa disso. Então, o ideal seria simplificar o ICMS e o ISS, aproveitar aquele projeto lá e simplificar o PIS e a COFINS, né? E depois juntá-los. Depois eu junto. Depois que eles estiverem integrados, educados, né? Eu sempre usei o exemplo, alguns já devem ter ouvido aí em palestras minhas, desculpe, que eu dava um exemplo, né, dessa simplificação, dessa junção, dizendo que juntar ICMS, ISS e PIS/COFINS como se fosse uma coisa só, tá? Seria a mesma coisa que você tentar colocar para dividir tarefas e despesas três meninos na faixa de 18, 19 anos ali, fanáticos por futebol. Fanático é fanático. Fanático é que ver o jogo do Corinthians lá, ou do São Paulo, ou do Palmeiras. Um palmeirense, um corintiano e um São Paulino. PIS, COFINS e ISS. Aí, não, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Cada um classifica onde quiser o analogia. Se você botar os três para morar juntos, vão dividir uma kitnet pequena ali, despesas e tarefas. Pô, a tendência de isso dar errado é enorme. A probabilidade de isso dar errado é muito grande. Né? Didaticamente é o que a gente vai ter que fazer. Vai ter que juntar ICMS, ISS, PIS e COFINS. Né? Porque eu brinco, qual seria o ideal? Você colocar esses meninos num bom tratamento, né? Uma boa psicologia, para eles entenderem a razão de ser do futebol, a alegria do futebol, e que ele não é a vida deles, embora ele seja uma coisa importante, legal, interessante, mas não é a vida, né? A minha vida perdeu o sentido que meu time perdeu o time. Nada, a vida segue. Se perdeu um dia, ganha. Vamos embora. Ela perde, mas tudo bem que perca a vida toda, não tem problema. Não tem problema. Não vou morrer por causa do time de futebol. Ou deixar de falar com alguém por causa do time de futebol, pelo amor de Deus. Mas depois deles tratados, os três meninos bem tratados, aí eu não sei se seria um ano, 6 meses, um ano e meio, 2 anos. O ideal é que não demore tanto, né? Aí, cada um, eu coloco os três residindo juntos, porque aí eles estão entendendo que, mesmo com diferenças, eles conseguem conviver harmonicamente ali e até vão brincar quando um time jogar contra o outro, né? Ou estiver jogando um jogo, vão torcer contra o time do outro ali, mas brincando de uma forma bem, bem lúdica e fazendo do esporte o que ele realmente deve ser, uma grande confraternização. Mas voltando aqui na parte tributária, o ideal seria isso. E, a partir daí, você ter um IVA dual integrado, né? ICMS, ISS, PIS e COFINS, o IPI também, mas esse IVA dual com um mínimo de exceções. Um mínimo. Se tiver que ter exceção, cara, a exceção, isso é uma coisa muito importante. A exceção precisa ser o quê, gente? Na vida, em qualquer coisa que a gente faça. A exceção precisa ser o quê? Justificada, né? Mas não pode ser qualquer justificativa, né? Não pode ser qualquer. Eu faltei porque eu dormi até mais tarde. Não, essa justificativa não dá, não faz, não vale. Essa não vale. Não pode ter exceção, porque não, exceção tem que ser exceção. Tem que ter uma lógica muito grande que justifique a exceção. Né? Uma lógica muito bem construída. Mas o ideal seria isso. O ideal seria até ter uma alíquota única. Todo mundo paga essa alíquota, acabou. Aí você fala, pô, mas isso é injusto. Tá lá, alíquota zero para produto hortícola. A gente vai falar durante o curso sobre isso, né? Alíquota zero, produtos hortícolas, né? Agrião, alface, rúcula. Quem compra alface, agrião, rúcula é só a pessoa de baixa renda? Todo mundo compra. Talvez por uma lógica de ser um produto saudável, eu até aceite a alíquota zero, entenda. Entenda, talvez justifique a alíquota zero para isso. Mas aí você bota o leite, né, que tem industrialização. Você vai botar alíquota zero. O leite tem que ter alíquota zero. Quem consome mais leite? A pessoa de maior renda ou a pessoa de menor renda? Por que
que eu vou ter a alíquota zero na compra do meu leite? Cheguei lá para comprar o leite, é R$ 4 a caixinha. Aí tem 25% de IVA, vai a 5, eu tenho que pagar os 5. A Érica Negrão está aqui, tem que pagar 5, Érica. Desculpa, tem que pagar 5. Não briga comigo, não. O Steven tem que pagar 5. O Ronaldo tem que pagar R$ 5 também. E vocês têm que pagar R$ 5 na essência. Aquela pessoa com a renda muito baixa, ela vai pagar os 5. Se pagar os 5, eu devolvo um para ela depois. Depois que eu falo, não é daqui a 10 meses, não. Devolvo o mais rápido possível R$ 1 para ela. Essa seria esse seria o mundo ideal, né? O cashback para quem realmente precisa, total para quem precisa, parcial para quem precisa menos. E nada para quem não precisa, ou muito pouco para quem não precisa. Esse seria o ideal. Regime diferenciado tem que ter justificativa. Não é só a minha não é só eu pago pouco hoje, então vai aumentar a minha. Não é isso só, tem que entender o todo, né? E o ideal também da reforma tributária, e aí uma reforma que ainda não chegou ao Congresso, vai chegar, seria fazer uma mudança profunda no mix, e isso está no curso também, tá? O curso não é só tributação sobre o consumo, o curso vai falar da tributação sobre a renda também, tá? Está no nosso escopo, no nosso objetivo. Um minuto só, deixa eu botar meu fogo rural aqui. Alegria. Está no escopo, está no nosso objetivo lá, é, de fazer a mudança no mix. Jogar mais tributo para patrimônio e renda, mas isso aí não é fácil. Isso é muito mais complexo. Mas isso a gente pode fazer, tá? E não duvidem se isso acontecer com um debate amplo com a sociedade. Por quê? Como a reforma do IVA ela entra em 2027, plenamente, ela entra em teste em 26 e plenamente em 27, é possível que até lá a reforma da renda esteja concluída. E em ela estando concluída, pode ser que você, conseguindo carrear mais recursos para o imposto de renda, principalmente de pessoa física, não é do assalariado isolado, tá? Do todo, você consiga reduzir a alíquota dos produtos e serviços que nós consumimos hoje. E resolva esse imbróglio até da alíquota que nós temos aí, essa enorme discussão da alíquota, né? Então, gente, eu faço questão de dizer a vocês o seguinte: o que foi aprovado não é a reforma tributária ideal, mas é a reforma tributária possível. Foi a reforma tributária possível. O Bernardo Apícolo teve na Conserge, lá do CRC, no final de novembro, começo de dezembro, na palestra dele, depois numa entrevista lá com a Bianca, com a nossa jornalista do Conselho, ele elogiou muitas perguntas dela, né? Ele deu um exemplo que eu acho interessante, embora talvez eu possa não concordar com os números, mas acho interessante. Ele falou assim: a pergunta dela foi se a reforma, o quanto simplificaria, né, o modelo atual, a reforma. Aí ele falou: Bianca, a gente pode fazer a seguinte analogia. A complexidade hoje é 100. Um número é 100. É muito complicado o sistema atual. O projeto original, sem exceção, tudo que a gente conversou aqui, reduziria a complexidade para 10. Ia ficar muito simples o sistema tributário, bem tranquilo. Mas aí tem o parlamento, faz aqui, ajusta ali, bota um setor aqui, bota um regime diferenciado ali, reduz uma alíquota colar. Aí ele jogou para 30 a complexidade. Aí, aquela pessoa que analisa o projeto para o 30, ela vai dizer assim: então aumentou 200% a complexidade. Se era 10, passou para 30, piorou 200%. Sim, mas quem enxerga o copo meio cheio, ou tenta ver o aspecto positivo, vai falar: não, eu ainda continuo reduzindo a complexidade em 70%. Eu entendo que é por aí, tá? Porque, repito o que eu escrevi aqui embaixo no 9. É a reforma possível. Foi o que deu para se fazer do país, no parlamento, na Constituição que nós temos e na sociedade que nós temos. A sociedade que nós temos é essa. O nosso Congresso é esse, né? Ele, infelizmente, ele tem seus problemas. A gente, infelizmente, ainda não escolhe, principalmente, eu não quero entrar em política, pelo amor de Deus, meu trabalho é sempre técnico, mas eu tenho uma preocupação grande, que eu vejo o nosso parlamento sendo renovado a cada legislatura,
E vejo no conjunto, tá? No todo, uma piora na qualidade dos parlamentares que lá entram. Vejo cada vez gente menos preparada, cada vez gente menos preparada. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho em relação a isso, porque, como eu falei, é o possível, é o que nós temos. E é com esse parlamento que nós teremos que seguir e aprovar a reforma tributária por meio das leis complementares. Vamos seguir. Alegria. Aí, gente, vocês podem se manifestar, tá? Podem falar. Não quero que vire monólogo, não. E quero que vocês estejam prestando atenção. Alegria. Embora depois possam assistir depois, se não der para acompanhar tudo agora. É, Aí o que acontece? Essa reforma Você possível, gosta que eu te interrompa, né, Paulo fala, Henrique Érica, Pedro? Não, tá ótimo, eu fala tô que aqui vendo tudo direitinho. Muito ótimo o maravilha. que você está falando, tá? Obrigada por tudo, meu amigo. Mas Obrigado você você, meu. não tá falando sozinho, não. Eu estou aqui também, tá? Obrigado, querido. É bom, essa sua fala aí me ajudou a beber água aqui. Obrigado, Eriquinha. Alegria, alegria. A Érica, a gente já tem, né, um contato de muito tempo, né, Érica? Desde o Federal Fluminense lá na pós, que eu fiz como aluno em 2001 primeiro. A Érica foi minha companheira de turma aí, depois a gente teve tantas turmas juntos aí. Bom, vamos lá. O termo lei complementar, ele foi citado 73 vezes na emenda constitucional 132. Ou seja, como eu falei um pouco antes, né, sem lei complementar não tem reforma tributária. Elas representam a base da reforma. E uma coisa que eu acho importante, né? É, esse trabalho que eu vou fazer para vocês, eu estou acompanhando a reforma tributária com intensidade. Vocês sabem, estou no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, hoje sou vice-presidente de controle interno, né? O presidente Rafael Machado pediu que eu continuasse na diretoria, eu estava no desenvolvimento profissional, hoje é o querido Edilson Júnior que está lá fazendo um ótimo trabalho, então eu fiquei no controle interno, mas eu sou representante do Conselho do Rio de Janeiro em todos os projetos relacionados à reforma tributária para a categoria, para o CFC, para fora do Estado, na imprensa, em tudo quanto é fórum de discussão. Eu venho fazendo. Hoje, de ontem para hoje, já foram 3 apresentações, essa é a terceira. Fiz uma ontem à noite, aliás, foi ontem de manhã também, de ontem de manhã até que foram 4 apresentações sobre reforma tributária. No mês de março devem ter umas 20 no Rio e fora do Rio de Janeiro. Eu estou participando diretamente de um grupo de economistas, que eu talvez seja um dos únicos contadores, se não for o único, que está participando desse grupo, desse fórum, que tem reuniões regulares sexta-feira, toda sexta-feira de manhã, para a gente debater a reforma, a regulamentação, as preocupações, as dores, tentar arrumar. Então, eu estou acompanhando com intensidade o processo. Há grupos estruturados, né? Obrigado, Terezinha, tá todo mundo na área aí, alegria. Estruturados para construir essas leis complementares, né? A lei complementar do imposto seletivo, a lei complementar que vai estruturar o IVA dual, a CBS, o IBS, a lei complementar que tratará do comitê gestor, das suas funções. Então, são 73, não são 73 leis complementares, pelo amor de Deus, mas são 73 vezes, tem citação de lei complementar lá. Elas representam a base da reforma. Entender essas leis vai ser fundamental para compreender as mudanças que vão ocorrer logo ali, em janeiro de 2026. Né? Agora, essas leis complementares, você já deve ter ouvido eu falar isso, falei na live de sexta-feira, não paro de falar e não vou. Falei hoje de manhã, no 3 minutos, quando eu fiz a chamada para o curso, teremos uma profunda mudança cultural na forma de cobrar impostos e contribuições sobre bens e serviços no Brasil. Ou a gente entende isso, ou a gente não vai entender o que é reforma tributária. Não adianta ficar fazendo continha de 865. Ah, é 865 e eu vou pagar 27. Não é essa conta. A conta está errada. Se alguém fizer essa conta, pode falar com jeito, com carinho, né? Olha, essa conta não é bem assim. É melhor do que falar que está errada, né? Não é bem assim. Tem que fazer uma outra análise. É possível que se alguém paga hoje 865, que é 3,65 de PIS e COFINS no lucro presumido, e 5% de ISS, e passará a pagar 27%, se for 27%, né? A alíquota do IVA dual, por fora, é provável que essa pessoa
essa PJ, essa empresa, tenha um aumento na sua tributação final, que, veja bem, vai ser cobrada do seu cliente. Você fala, pô, mas vai afetar o negócio? Claro que vai, né, gente? Claro que vai, pô. Ora, se eu presto determinado serviço e eu hoje cobro 110 e com a tributação, tá por dentro, eu vou ter que passar a cobrar 90. Aí tu vai jogar mais 25, 26 de imposto. Vai a 116, aumentou. Eu cobrava 110, precisa cobrar 116. Sim, mas pode ser que tenha que aumentar. Pode ser que aquele serviço estava subtributado. A gente vai ter que debater, discutir, conversar. Não vai dar para todo mundo continuar pagando a mesma coisa. Agora, vai ficar mais transparente, vai ficar. Aí, lógico, cada um vai defender o seu. A associação de classe, os sindicatos, cada um vai lá, patronais vão lá. Ah, eu quero que ficar ali, eu quero redução. E aí, eu não sei, o parlamento vai decidir. O parlamento que vai decidir. Tá? Mas não dá para fazer conta vazia, pelo amor de Deus. Não dá para fazer. E a gente vai trabalhar isso intensamente no nosso curso. Não dá para fazer conta vazia. É uma profunda mudança cultural. A tributação é por dentro hoje no Brasil. Ela passará a ser por fora. Isso não parece relevante, mas é relevante. E o tão importante quanto está escrito aqui no item 11. O imposto, o IVA dual, passará a ser cobrado de forma efetiva do consumidor. É você que comprou, é você que vai pagar o imposto. Hoje não é assim. Hoje, quem declara, apura, controla o imposto é a empresa, não é isso? Muitos de vocês trabalham com os indiretos aqui, com ICMS, com PIS, COFINS. É você que apura, é você que tem um trabalho danado, pega crédito, escritura FD, ICMS, FD contribuições, coloca tudo lá, faz o cálculo, pega a guia estadual e faz o pagamento. É você que faz isso tudo. A ideia é mudar isso. A ideia é que o imposto passe a ser cobrado de quem comprou, do serviço ou da mercadoria. Aí o que eu comprei, você também vai pagar, mas depois vai receber de volta. Quando a cadeia produtiva continuar, você vai receber de volta. Nós vamos detalhar isso tudo. Essa operacionalização, esse split payment, com a simplificação, que está escrito aqui em algum lugar, split payment, está aqui embaixo, com a simplificação inicial, mas depois com os riscos, com os problemas, com os detalhes, com os parcelamentos, com os cancelamentos, com os descontos, com os rolos que existem no dia a dia. Né? Outra coisa, IBS e CBS não vão ser dois impostos diferentes. Eu sei que a CBS nem imposto é contribuição, mas não são dois tributos diferentes. É um tributo só. Não, não é. A CBS, não, eu não estou falando de quem é o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Eu estou falando para o consumidor e para a empresa. Para a empresa e para o consumidor, será um tributo só, um imposto só. É importante a gente entender isso, não dá para ficar. Eu sei, olha só, eu tenho maior cuidado com as críticas à reforma, leio todas as críticas. Ontem, né, o Felipe Salto escreveu lá um artigo na Folha criticando, ele tem sido um crítico feroz. O professor Marcos Sintra, doutor Marcos Sintra, sempre critica a reforma, ele não gosta da reforma no todo. Ainda que eu possa não concordar com as críticas deles, mas sempre todas as pessoas que criticam com fundamento, com base, a gente lê o fundamento, lê a lógica. A maioria dos fundamentos são bem construídos, tem sentido, tem lógica, mas não dá para aceitar quando há um discurso de que você vai ter dois tributos. Não, 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 não. Toda a estrutura e as leis complementares estão sendo preparadas nesse sentido, é que você terá um único tributo, um único documento. Eu não sei qual vai ser o nome, tá? Porque DARF é federal, né? Aí pode ser DARFEM. Alegria, pode ser DARFEM, né? Vai ficar feio pra caramba. Documento de arrecadação dos recursos federais, estaduais e municipais integrados ali, DARFEM, DARFEM, DARFEMI. O Simples Nacional, né? O DAS. É o que acontece no DAS hoje. Você paga o Simples e o dinheiro vai destinado, cada um recebe um pedaço. O Estado recebe ICMS,
a Seguridade recebe a COFINS, o Ministério do Trabalho recebe o PIS, a Seguridade recebe a CSLL, o Imposto de Renda vai para o orçamento, a Previdência recebe a CPP, cada um recebe a sua parte. Vai ser isso que vai acontecer. Então, é importante que a gente fixe isso na cabeça. A lógica é essa. Se for para simplificar, João, pode chamar do que quiser, até de leão, de tigre, do que for, que não tem problema. Alegria. Então, gente, o imposto passa a ser acrescido ao preço. Eu fiz até uma brincadeira na minha aula de segunda-feira, né, lá conversando com a minha turma, lá na graduação de administração, dando uma geral para eles do sistema tributário. Né? Eles estão acompanhando muito menos do que a turma da classe contábil. Brincando com eles sobre essa tributação por fora e por dentro. Né? É ideal que você saiba quanto pagou de imposto. Agora, a nossa cultura sempre foi tributo por dentro. Né? Eu já vi gente falar assim, sinceramente, eu prefiro não saber quanto de imposto tem. Eu já vi gente falar assim, sabe por quê? Cara, eu vou tomar um sorvete, né? Vou tomar um sorvete no final de semana. Aí cheguei lá na sorveteria, um sorvete mais bonitinho, mais refinado. Pô, 30, caro pra caramba o sorvete, R$ 30 o sorvetão, grandão que eu peguei lá para tomar. Porra, se na hora de pagar o sorvete eu descobri que o sorvete custou 15, não é isso tudo não, mas só estou dando exemplo didático, custou 15 e me cobraram mais 100% de imposto, aí o sorvete está arriscado de descer mal, eu não vou tomar com o mesmo prazer, então vai estragar, vai ser um estraga-prazer. Olha, eu entendo, a nossa cultura sempre foi essa, né? Aí ele brincou, falou, o que os olhos não veem, aquele velho ditado, né? O coração não sente. Pô, estou fazendo essa refeição aqui, custou caro esse prato, mas se me falar que o prato custou R$ 100, eu achei caro demais, mas fui comer. Mas se falar que custou 50 eu paguei 50 de imposto, aí eu já vou falar, pô, não sei, é uma questão cultural. Mas, gente, isso também tem a coisa da cidadania, né? De você entender que o que você está pagando ali tem tributação. Porque eu também já vi gente mais humilde falar assim: pô, eu não entendo porque essa discussão toda de imposto, eu não pago imposto. Eu ganho pouco, não pago imposto de renda, não tenho carro, não pago IPVA, o barraco aqui não paga IPTU. Ah, eu não sou alcançada pelos tributos. Claro que é. Todo consumo que a pessoa faz tem tributação e pesada no Brasil, né? Então, é importante refletir sobre essa mudança cultural, essa coisa de colocar o imposto no preço, tá? E outra coisa importante, que já está inserida aqui no 12 do 13, eu estou falando tudo misturado, tá? Tudo junto e misturado. A IBS e CBS não serão mais apurados quando for um tributo só, né? Integrados ali no IVA dual, não serão apurados como são hoje ICMS, PIS, COFINS, que o contribuinte faz toda a apuração, o pagamento, tudo certinho. Todo o desenvolvimento tecnológico está sendo estruturado, e eu não estou defendendo o governo, não participo de nada, assim, no sentido de sou defensor, sou repressor, não sou defensor de nada. Eu estou tentando construir, ajudar, colocar tudo que eu tenho de capacidade para construir, para melhorar, apontar os problemas, ouvir os críticos, porque os críticos vão nos ajudar a resolver os problemas, a corrigi-los, para não deixar, ou para ter um mínimo de discussão judicial no futuro, mas a estrutura está toda sendo montada para você ter o IVA dual mais moderno do mundo. Se vai ser o mais moderno, não sei. Eu sei que o Brasil hoje, por exemplo, já tem o imposto de renda da pessoa física dos mais modernos do mundo, a sua apuração, a sua declaração, perdão. Não estou falando a lógica, o cálculo, estou falando a forma de declarar imposto de renda no Brasil é das mais avançadas do mundo. Por isso que eu falo, não duvidem da capacidade tecnológica do fisco brasileiro, seja federal, estadual, municipal, ainda mais integrados. Então, o processo vem sendo estruturado para que você, que hoje faz a apuração do PIS e COFINS, do ICMS, do ISS, você não faça mais isso. Isso já venha automático. Você vai fazer igual faz o imposto de renda, né? Pega o imposto de renda do seu cliente, vai lá, ele te dá o acesso ao Gov dele, você puxa os dados e confere. Dá uma geral, faz uma análise, confere. Analisa se tem sentido, né? Aí, logicamente, procura saber se faltou alguma coisa. Desculpe. E pronto.
E mandou a declaração. Quer dizer, não é você que vai ser responsável por preparar tudo e montar. Você vai ser responsável por conferir. A ideia é que o novo IVA dual cumpra essa função, tá? E o split payment, hoje de manhã, lá na live que eu fiz com o CRC de Minas Gerais, né? Eu tinha 1 hora para falar, e logicamente eu corri, né? Porque palestra é 1 hora, eu corri para falar. E tinha um slide do split payment. E aí eu passei batido, porque não dava, né? Tá aqui, pode ver, tem um vídeo lá que eu fiz, que eu faço uma explicação geral, né? O Ideias e Reflexões, edição número 4. Aí, no final, a Andresa lá, que é a VP de Desenvolvimento Profissional, minha ex-colega lá da Câmara da Comissão de EPC, ela virou e falou: pô, Pegas, explica melhor esse split payment, que eu fiquei curiosa, eu vi o slide. Aí eu fiz uma explicação resumida, né, de 6, 7 minutos ali, mas é um modelo moderno. Ah, faz agora? Não, agora eu não vou fazer, não. Eu prometo que eu vou fazer. Tem lá, é só você acessar no canal nosso do YouTube lá, vai continuar lá o vídeo, não vai mudar nada, porque a gente aqui vai avançar muito mais além daquilo. Mas está lá a explicação, tem 1 hora e 9 minutos de vídeo explicando como é hoje, como seria sem tributo, como funciona hoje, como vai funcionar com o IVA dual uma cadeia produtiva com 10, 12 empresas. É um processo automático, moderno, com débito e crédito. Ronaldo, todas as vezes que você é o comércio, eu sou a indústria, toda vez que eu te vender, vou te vender por 100, mais 25 de IVA, 125, você vai ficar credor desse IVA, eu vou ficar devedor. Você recebe 100, eu pago 125. Para onde vai os outros 25? Vai direto para os fiscos, estadual, municipal e federal, comitê gestor, essas coisas todas, vai direto para lá. Quer dizer, você recebe 100, o fisco recebe 25 e eu pago 125. Eu sou devedor, você é credor, no sistema bancário lá. E como eu sou devedor, nesse momento eu tenho direito a pegar de volta meus créditos. Eu tinha crédito lá, né? Tudo que eu comprei para te vender, eu tinha crédito. Nesse momento que eu te vendi, que eu passei a ser devedor, eu pego de volta os meus IVAs, ou eles ficam liberados para mim. A conta fica desbloqueada. E você passa a ficar, você, comércio, que comprou por 100 mais 25, 25, 125, você passa a ficar com esse 25 bloqueado, entendeu? Aí você procurou teu cliente, vendeu didaticamente por 180 e cobrou mais 45 de IVA, 225. Quando o seu cliente, pessoa física, lhe paga 225, você recebe 180. 45 entra direto para a conta do IVA dual. Você agora é devedor, o CPF que te comprou é credor. Se o CPF não tiver direito a cashback, acabou a cadeia produtiva. Se tiver, ele vai receber alguma coisa de volta. E você, ficando devedor nesse momento, você pega de volta o IVA que você me pagou, aqueles 25, né, que você me pagou aqui na conta. É essa a lógica do split payment, resumidamente. Aí, eu estou fazendo sempre perguntas em cima, né? Eu estou pulando essas perguntas, pois deveria ter falado, mas vocês vão lendo aí. Eu estou fazendo sempre perguntas em azul, em letra branca com fundo azul em cima e consolidando a explicação embaixo. É, Quais são os desafios para esse IVA, para ter esse IVA dual tão moderno, né? Porque, pô, não é possível que seja tão fácil, tão simples assim, né, João? Pô, tá estranho isso, né, João Paulo? Tá muito simples esse negócio, né? Aí vamos lá, né, gente? As ideias são muito boas, lógico, né, Ronaldo? São muito boas. Mas há muito para fazer. Há muito, muito. Por isso é que é, é, é importante a gente fazer esse trabalho junto. Eu não estou considerando esse curso aqui um curso com professor e aluno que eu vou ensinar a vocês. Não, eu não vou ensinar a vocês. Eu vou, lógico, trazer muita informação para vocês e nós vamos trocar ideias. Espero vocês na aula debate para a gente debater de forma madura, profissional, para a gente avançar e trazer engrandecimento para a construção desse IVA para o país, para a gente, para a nossa categoria de contadores, e também para a parte jurídica, para todo mundo. Para todo mundo. Eu já vou te passar a palavra, tá, Ronaldo? Rapidinho, só para terminar aqui essa lógica. Há muito a fazer, porque a ideia é ótima, mas colocar isso
em funcionamento vai exigir um trabalho grande, porque ele tem que ser moderno e eficiente. O Estado que vai cobrar, Estado não é o Estado do Rio, é o Estado no sentido amplo, tá? Para os governos que vão cobrar, logicamente, ele tem que ser eficiente para as empresas, ambiente de negócio, a empresa entender o seu negócio ali e o imposto não ser o elemento principal, e principalmente para a população, para quem paga, né? Então, ele precisa ser muito bem construído e a gente tem um desafio enorme pela frente. Quer falar, Ronaldo, antes de eu seguir aqui? Sim, Vamos lá. sim, sim, claro. Vamos lá, então. Pode Tchau. falar, mestre? Pode falar. Serei muito breve para não esticar aqui muito tempo. Primeiro, boa noite a todos, uma alegria muito grande estar aqui. Parabéns, minha excelente aula, viu? Há um silêncio muito grande, porque a gente vai viajando na nave do raciocínio e do desenvolvimento do professor. Fantástico, sensacional. Mas vamos lá. Professor, 3 considerações importantes. Eu vou fazer 2 análises e uma pergunta. Primeira situação que a gente observa é que há, sim, essa questão da mudança cultural e a gente percebe na prática muita coisa sendo implementada para simplificar, otimizar. O uso da tecnologia está simplificando. Tá, a gente passa, esse ano é o último ano da DIF, por exemplo, a gente está começando a sair de um cenário de redundância para um cadastro único, um banco de dados só. Agora, o que me preocupa e me gera uma indignação muito grande, e aí eu quero convidar todos os colegas contadores, eu não sei qual é o nosso público aqui, a refletir. Nós precisamos pensar, analisar, ter um senso crítico de proatividade. O que acontece hoje? O Gov hoje é uma ferramenta, um instrumento de acesso a vários serviços. Nós, contadores, principalmente, a gente usa o Gov em uma série de acessos. Carteira de motorista, você pessoalmente também está usando isso, meu INSS para se aposentar, enfim. Agora eu estou muito indignado, mestre, com o seguinte: eles estão começando a criar agora domicílio eletrônico. Só que ao invés de você partir para um domicílio só, você vai ter um monte de domicílio. Domicílio eletrônico trabalhista, domicílio eletrônico da Cefaz RJ, domicílio eletrônico. E agora até a justiça quer ter um domicílio. Todo mundo quer um domicílio para chamar de seu. A gente não pode entrar no mundo digital com essa estratificação de acesso. Você não pode fazer isso. Isso é um Sem absurdo dúvida. muito grande. Eu fico indignado com isso. E a empresa é obrigada a ter a Cefaz do Rio de Janeiro. Se você tem, se você não tem, se o contribuinte não está sabendo disso, ele tem lá e aquilo produz efeito jurídico, ele vai ser intimado, notificado. A Ministério do Trabalho é a mesma coisa. A Justiça, o STF, que é o presidente do STF, é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele está feliz da vida de ter um domicílio também. Mas isso é um absurdo, isso não faz sentido. Expressei aqui minha indignação, que acho que não faz sentido mesmo Não, isso. essa E indignação aqui a minha é pergunta. pertinente. E a minha pergunta é a seguinte: você viu, o DEREX está chegando para simplificar a transmissão, o pagamento, a arrecadação, mas a minha pergunta é o seguinte, mestre: a gente percebe que na reforma tributária tem uma mudança de cultura. O senhor mencionou a questão do split payment, né? Quer dizer, o pagamento, o crédito. Há um cenário, há uma configuração, há uma operacionalização sendo indicada como muito simples. Eu tenho até a sensação que, de repente, não vai ter nem guia mais para ser gerada, né? Porque quando eu compro, aquele Pode pagamento foi ser. efetuado, há um indício. A minha Depende do pergunta é: avanço, mas pode ser. hoje até o momento, o senhor já viu alguma menção? Como é que vai ser isso na prática? Como é que vai ser operacional essa questão? Esse exemplo que o senhor deu do crédito, como é que eu acesso isso? Isso vai direto para minha conta? Eu vou ter que solicitar? Era essa a consideração. Mestre, parabéns, estou achando fantástico. A nave decolou, a nave Obrigado. partiu. Gostei, parabéns. Valeu, Ronaldo. Obrigado. Deixa eu completar, Ronaldo, aqui. Eu acho que eu vou te responder, eu vou te responder, tá? Na sequência até da explicação aqui. Eu não vi ainda, tá, Ronaldo, a operacionalização prática desse split payment. O Miguel Aburrab, que é esse livrinho aqui, que eu já indiquei a vocês, né? Livro, tá? Não precisa comprar o livro, não. Entra no site dele. Cadê o nome dele aqui, ó? Miguel Aburrab. Abuhab, tá? Ele tem um site, miguelaburrab.com. No site dele você tem todas as informações. Não precisa comprar o livro, não. O livro é muito bom, ele até me mandou aqui, eu nem cheguei a comprar. É, ele é o autor desse projeto, da lógica, ele já vem prestando serviço para muitos municípios e muitos estados, né? Até muita gente fora do Brasil. É um empresário que tem uma atuação forte internacional. Ele tem participado diretamente na Câmara dos Deputados, das reuniões do projeto. Eu não vi ainda os detalhes, mas os sistemas estão sendo estruturados e, em breve, né, no avanço das leis complementares, a gente talvez tenha um cenário melhor para entender essa lógica do split payment. Há, no primeiro momento, no radar, né,
a possibilidade de deixar o split payment opcional, de dar a opção. Você pode deixar ele fazer tudo automático para você, ou você pode querer calcular. Eu entendo que o ideal seria você colocar para todo mundo. Não vou dizer obrigatório, mas se automatizar, dá para fazer. Mas é uma construção. E a gente tem ainda, parece muito tempo, não é, mas a gente ainda tem 24 e 25 para construir o sistema. Não estou falando a ideia. A ideia central tem que ser definida logo. Mas o sistema tem mais um tempo para a gente consolidar, fazer muitos testes e colocá-lo para funcionar. Essa coisa do cadastro único, você está correto, e eu até cito aqui nessa caixinha aqui, né? Se vocês lerem aqui o que eu estou falando, e eu quero só continuar, eu vou falar do cadastro único, do que você falou. O que preocupa no IVA? Quais são os desafios, no meu entender? São as muitas exceções que foram colocadas na Constituição, né? Quem tem regime, principalmente regime diferenciado, hotel, quando você bota hotel com regime diferenciado, me dá uma angústia, porque imagine uma empresa prestadora de serviços que usa muito serviço de hotelaria, porque presta serviço em diversas cidades diferentes do Brasil, seus empregados se hospedam em hotéis, usa os hotéis muitas vezes para prestar seu serviço, para fazer eventos, né? E aí como é que faz? Se o hotel tiver no regime diferenciado e não transferir crédito, eu vou jogar cumulatividade para o sistema. E aí a lógica do IVA se desfaz. Então eu tenho preocupação em relação a isso, mas eu gosto de usar o termo desafio. Você veja que eu não estou fazendo cria, é um desafio. Eu não posso deixar, na hora da regulamentação, alguém chegar e falar: para simplificar a vida do hotel, eu vou cobrar 10% cumulativo, sem crédito. Não faça isso. Por quê? Ele não vai transferir crédito para a etapa seguinte e vai esculhambar a cadeia produtiva. Quando ele prestar serviço para pessoa física, tudo bem, mas quando ele prestar serviço para PJ, vai dar um problema enorme. Então, isso representa um desafio, como eu falei aqui, né, para evitar cumulatividade e excesso de detalhes. Porque quando você começa produto de higiene e beleza, aí vai começar a ver se tem o bico da chupeta, aí se começar a entrar nesse nível de detalhe, esquece. Alíquota zero para a cesta básica. Aí o arroz. É o arroz agulhinha, o arroz não sei o quê, mas o outro arroz não tem. Se a gente entrar nessa seara, a gente pode, que eu falo o país, né? Nós podemos comprometer parte da simplificação que pretendemos fazer. Se é para simplificar, é para simplificar. Não é para ficar analisando o que é exatamente o item e, de novo, a gente não deixar o waffle virar, o bombom virar o waffle para pagar menos IPI, menos imposto no final. Então, eu estou fazendo apenas um alerta, nós vamos debater isso aqui no nosso curso com todos os detalhes que eles existem, mas essa é uma preocupação. E uma atenção especial, Ronaldo, eu já vou completar e vou te responder, tá? Uma especial atenção deve ser destinada às empresas do Simples Nacional. Hoje, elas representam 75% do total de CNPJs do Brasil, tirando o MEI, tá? Na prática, eu estou vendo o seguinte, estou enxergando isso, tá? Na prática, se a reforma avançar como estamos esperando, e também avançar a reforma da renda e dos encargos sociais, olha, o Simples pode ser adaptado, e fortemente adaptado, tá? É provável que as empresas do Simples, para elas, seja melhor fazer o IVA dual, aplicar o IVA dual, e aí a gente vai precisar construir isso muito bem, por isso que eu estou falando, esse nosso curso tem uma importância grande para a gente, para todos nós, entendemos o todo, e também como contribuição para regulamentar, para legislar, porque nós entendemos, enxergamos o problema. Mas, olha, eu não consigo ver no médio e longo prazo, estou sendo muito sincero, não consigo enxergar no médio e longo prazo o Simples igualzinho está hoje. Não consigo. Eu vejo que teremos uma mudança. Ainda que político, né, parlamentar, aí faz aquele show, aquela coisa, mas eu não consigo tecnicamente vê-lo continuar funcionando separadamente com o resto da economia funcionando no IVA dual. E aí, para completar aqui essa caixinha, vou te passar a palavra, tá, Ronaldo? Eu queria só falar o seguinte:
Outro ponto que preocupa muito, e aí sob a ótica dos estados e municípios, né, é o comitê gestor. Porque o comitê gestor precisa de uma bem construída lei complementar para ele, muito bem construída. Ele tem pontos ali importantes para serem tratados, tá? Agora, seria importante que o que é essa sigla aqui, CNSOA? É o Conselho Nacional, Comitê Nacional, agora fugiu o Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Acessórias. A Lei Complementar 199 cria esse conselho. Eu acho fundamental, Ronaldo, já falando da sua ponderação inicial, que não foi exatamente a pergunta, né? Seria fundamental que esse Conselho Nacional comece a trabalhar imediatamente, porque a lei complementar já está vigente, né? Para realmente a começar a simplificar rápido todas as obrigações acessórias antes da reforma entrar plenamente em vigor e, é, é, e conseguir regulamentar o cadastro único. Eu sei que teve veto do presidente da República, mas é necessário que esse cadastro único seja rapidamente colocado em debate novamente e que você trabalhe na simplificação, porque a ideia no futuro, tá? Já estou passando por outra parte, vou te ouvir, Ronaldo, porque eu estou chegando perto do final, só peço que não demore muito, que a gente está chegando no final. Qual é a ideia, gente, da reforma tributária? Você vai reduzir as obrigações acessórias. O objetivo final não é fácil de ser cumprido, tá? Eu estou falando isso até aqui. O objetivo final, é que a única obrigação acessória que você tenha que fazer na empresa, sabe qual vai ser? A nota fiscal. Agora, logicamente, uma nota fiscal diferente da de hoje, um pouco mais ampla, um pouco mais detalhada. Ali você coloca tudo, e dali vai direto para os sistemas para eles gerarem apuração, cálculo, tudo, e isso alimentar a base de dados, os sistemas dos entes estatais que fazem a cobrança, a fiscalização e a arrecadação. Pode falar, Ronaldo. Mas seria muito breve, é mais uma reflexão. Em algumas lives, o pessoal às vezes não acompanha, ainda tem a reforma, vai entrar em 2024, não está hora de acontecer isso. Mas um ponto importante o senhor tocou agora: vai ter uma mudança completa da questão prática. Olha que aspecto interessante que o senhor levantou: 70% das empresas são do Simples Nacional. E a maioria dos escritórios de contabilidade de pequeno porte atende que tipo de empresa? Empresa do Simples Nacional. Então é muito Atende importante que a sim. gente esteja acompanhando, estudando, entendendo o que vai acontecer, que vai mudar tudo. Às vezes eu falo eu tenho 30 anos de atividade, sou contador, advogado, estou fazendo uma graduação de administração agora. Tem gente que está chegando agora, tá igual quem está aqui. É claro que quem está aqui tem um histórico, mas está começando tudo de novo, é um novo cenário, é um novo contexto. Está 0 a 0. Para Uma fechar, mestre, bela vou dar oportunidade, né, Ronaldo? Uma bela oportunidade, né? e vou dar um exemplo aqui muito prático. Até 2019, eu sabia de cabeça tudo de legislação previdenciária. Na minha cabeça, 3.048, a lei. Aí chegou ali naquela época, eu confesso que eu fico com preguiça de acompanhar a mudança, porque é muita coisa, é muito mercado, é muita oferta, é muita demanda. E aí eu parei de acompanhar. Mas tem demanda agora, eu vou ter que voltar a acompanhar. Quem chegou naquela época, acompanhou e zerou. Então, pessoal, vamos estudar a reforma tributária. É ferramenta, é fundamental isso aí. Obrigado, mestre. Valeu, Ronaldo. E aí, gente, aí vem o seguinte: quais as dificuldades do período de transição? Porque esse é o ponto que eu queria concluir a nossa aula falando desse pedaço aqui. Porque, além do IVA dual, logicamente, você vai ter que regulamentar o imposto seletivo, a sobra do IPI, que a gente vai conversar ao longo do curso, e também essa contribuição sobre produtos primários semi-elaborados lá. Agora, preste atenção: a reforma começa logo ali. Repito, que eu já falei no início. Daqui 22 meses, né? Março começa sexta-feira. 22 meses depois, ao alvorecer do 1º de janeiro de 2026, o IVA dual estará entre nós. Ainda em teste, ainda pequenininho. Mas preste atenção no detalhe e no desafio que nós temos aqui no curso de entender isso. Eu tenho, porque eu sou o responsável pela condução do curso. Mas todos nós temos, né? Porque eu vou tentar transmitir da melhor forma, da forma mais didática possível para vocês. Mas vocês têm que interagir, integrar junto para a gente avançar. Já em 2027, que também não está longe, é logo ali, olha o que vai acontecer em 2027, a partir de 27, né? Parte significativa do IVA dual, que é a CBS, já entrará em vigor plenamente. E nós vamos ter simultaneamente, olha, a CBS plena, cobrada por fora,
mas integrando as bases de CMS e ISS. Olha que loucura. A CBS vai fazer parte da base do ICMS, mas a CBS é cobrada por fora, acrescida ao preço. O ICMS e o ISS são cobrados por dentro. Já acontece isso hoje com o IPI. Dá um nó danado na hora de calcular quando você vende para uso e consumo na indústria. É uma conta bem complexa, eu sei que eu dou aula disso. Não vamos falar disso agora, não vou fazer conta agora, quero só deixar né, o incentivo até para a gente estudar muito isso. Vamos fazer isso aqui tudo, eu vou explicar isso com detalhes durante nossas videoaulas. E depois debater nas nossas aulas síncronas, online, né, remotas lá. Vamos ter o IBS em teste, Ronaldo, porque o IBS vai estar ali, com 0,1, mas vai estar. E a partir de 29, o IBS começa a ganhar corpo. Você vai cobrar 2%, 3%. Você começa a botar o IBS na jogada, porque ele vai chegar a 40% da arrecadação do ICMS 2032. Né? Você vai ter também, a partir de 2027, o ICMS e o ISS plenos ainda, né? Ainda que você comece a reduzir a alíquota a partir de 2029. Mas o ICMS e o ISS continuam com o DIFAL, com as confusões todas que eles têm aí, cobrados por dentro. Agora, o formato é diferente, o IVA dual é de um jeito, é por fora, é não cumulatividade plena, completa. O ICMS é não cumulatividade parcial, né? A embalagem, por exemplo, não dá crédito, lá vai dar, e por aí vai. Né? Ainda vai ter o imposto seletivo, a sobra do IPI e a contribuição para produtos primários. Eu estou fazendo questão de deixar isso aqui nítido para vocês, que um dos tópicos do nosso curso por dentro da reforma tributária é o desafio da transição de 26 a 32. Esse é um ponto crucial. Nós vamos dedicar um conjunto significativo de videoaulas para apresentar isso e para a gente depois debater nas nossas aulas remotas, que eu espero que vocês não deixem de participar, sempre quarta-feira de manhã, né? Acho que é 9 horas que está marcado, de 9 às 10h30. Eu sei que é horário de manhã e tudo, mas tenta participar, tira 1h30 da manhã ali e vem com a gente participar dessa aula, porque é ali que a gente vai debater, né? Debater oralmente. No WhatsApp a gente vai debater, escrever, mas ali na conversa oral, na explicação, a coisa pode avançar e avançar bem. E aí, gente, fechando aqui é realmente o slide de fechamento, né? Eu vou falar, Priscila, e já te respondo no final, tá? Mesmo com todos os enormes. Porque aí vem a pergunta que eu fiz em cima, né? Cara, mesmo com todos os desafios, a reforma faz sentido? Essa reforma faz sentido? Não é melhor deixar como está? Eu acho que a Priscila já me ajudou aqui. Você leu o que a Priscila escreveu? Eu acho que a Priscila me ajuda a responder isso. Claro que faz sentido. Claro, mesmo com os enormes desafios que temos pela frente, eu não tenho dúvida de afirmar para vocês que o que está sendo aprovado, ainda que precise de que tenha coisa mal escrita, alimentos para consumo humano, bens de uso pessoal, um bocado de coisa que está mal escrito, mas é parlamentar, não tem jeito. Deputado, senador, a gente elege mal, é isso aí que dá, não tem saída. É o que tem. Mas, mesmo assim, é uma oportunidade de transformar a forma como nós, sociedade, lidamos com os impostos no país. Não só o negócio de por fora, por dentro, mas o imposto não pode interferir na sua atividade, no seu negócio. O imposto tem que ser um instrumento. Né? Você paga de novo, o consumo é imposto de consumo. É o contribuinte que está comprando que está pagando, não é quem está vendendo. Não é quem está vendendo que tem que apurar, que tem que calcular, que tem que ficar preocupado com um monte de coisa. Você tem que cobrar de quem está pagando e pronto. E eu já vou responder a Priscila aqui nessa linha. Você vai ter reforma da renda e da folha de pagamento? Vai. Elas devem ser enviadas ao Congresso até o final de março. Agora, certamente, gente, essas reformas, elas vão integrar, né? Elas vão fazer parte, tanto a reforma da folha quanto da renda, elas vão integrar um conjunto de mudanças que fatalmente vão produzir um crescimento econômico do país. Vão produzir. Não estou fazendo propaganda, não é otimismo exagerado, poliana, não é isso, é porque tem como. Se você melhorar o ambiente de negócio, isso naturalmente reverbera, você diminui a sonegação. Você tem hoje em torno de 2 a
2 a 3 trilhões de PIB por fora. Você bota uma parte disso por dentro, já melhora bastante. Tá? Então, o curso que a gente começa hoje foi o pontapé inicial, né, o início, a parte da primeira aula, ele vai percorrer, gente. Por isso que eu falei, eu não quero hoje entrar em todos os detalhes, embora já gostaria, mas não dá. Esse nosso curso vai percorrer todo o processo que a gente conversou aqui, passo a passo. Agora, eu preciso construir o entendimento. Eu não vou voltar em 1920, na República, não é isso. Mas eu preciso construir um entendimento com vocês, tá? Por isso que eu falei. Eu não vou também seguir aqueles 10, 12, eu vou fazer isso depois aqui. Não, vou fazendo um, misturando o outro, mas integrados, nada solto, negócio completamente perdido. Como é meu 3 minutos, é perdido. Não é uma sequência, né? Uma edição não segue a outra. Às vezes eu faço a 513 e só volto a falar do assunto da 540. Não é isso. Ali vai ter o encadeamento, mas não vai ter que ser sequência. Vai ser o encadeamento de temas ali. É importante construir entendimento a partir do modelo atual. Eu tenho que entender como é o modelo atual. Logicamente, sem refinar, tá, gente? Porque se nós fôssemos tentar entender, Priscila, esse modelo atual, como ele é, com toda essa complexidade do ISS, do ICMS, do PIS, da COFINS, desculpa, as 60 horas que nós programamos iriam embora aí. Não dá. As 60 horas iriam embora aí. Não dá nem para entrar na reforma tributária. Então, nós não vamos aprofundar tudo. Nós vamos entender a estrutura do sistema atual. É fundamental entender. Entendi o modelo atual? Entendi. Com todos os problemas que ele tem. E aí vamos integrar esse modelo atual com as leis complementares que serão apresentadas, debatidas e certamente elas serão aprovadas pelo Congresso durante o ano de 2024, né? Por exemplo, Priscila coloca aqui, ó, um ponto que gostaria muito de entender seria a mudança no local de tributação, do local de tributação do prestador para o tomador, né? É isso. Eu vou falar sim, tá, Priscila? Certamente nós vamos falar e com detalhes disso. No meu entender, eu te dou até uma posição inicial. Isso melhora bastante, porque agora também é desafio, tá? Esse negócio de tributar no local do consumo é muito legal. Agora, isso tem um desafio enorme, porque qual é o local de consumo? Por exemplo, eu ministro aulas em diversos lugares, mas na FIPECAF, por exemplo. Aí dou aula na FIPECAF. De onde eu dou aula? Daqui, de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, no computador. A FIPECAF está em São Paulo. A FIPECAF está em São Paulo. A FIPECAF é uma empresa de treinamento, então ela hoje paga o ISS, né? Ela paga o ISS para o município de São Paulo. Para onde eu estou prestando serviço? Onde está o local de destino? No local que o curso está sendo oferecido, em São Paulo. Mas os alunos estão em São Paulo? Não. Tem aluno em Belém do Pará, tem aluno em Curitiba, muitos alunos em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, a gente vai conversar sobre isso sim, porque não é trivial, não é só o local de destino era muito mais fácil antigamente. Hoje a gente vai ter que é, 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 estruturar isso muito bem nos textos. Mas pode ter certeza, no IVA dual, isso vai ser muito mais simples de resolver, ainda que tenha complexidade, do que é hoje no ISS, nessa loucura que é a tributação do imposto sobre serviços. Tá bom, gente? É isso que eu queria trazer para vocês, construir nessa primeira aula. É, esses 20 tópicos, né, que vão nortear o nosso trabalho, as coisas ali, né, com toda aquela programação que nós traçamos. Eu confesso a vocês, olha, eu estou. Talvez seja o projeto que nos últimos anos mais me animou do ponto de vista acadêmico, educacional, desafiador, né? É, um projeto que eu não tenho pronto, não tenho ele pronto, tá? Estou construindo as videoaulas. Para vocês terem uma ideia, eu vou revelar aqui, essas coisas não se falam. Eu já gravei das videoaulas, mas sabe, eu gravei e falei, pô, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu tenho pouco tempo, porque já estão gravadas, mas eu tenho até a sexta-feira, meio-dia, que elas vão ao ar. E nem sexta-feira, meio-dia, que sexta-feira eu tenho que ir para Fortaleza, então eu tenho até quinta-feira, até amanhã para fazer. Mas é provável que eu regrave, pelo menos algumas das 3 aulas. É,
é uma construção interessantíssima. E eu estou muito animado, porque, ainda que eu vá construir, eu estou estudando esse negócio há muito tempo. Eu não estou estudando isso aqui agora. Esse livrinho que vocês estão vendo aqui, ó, Reforma Tributária ali, pelo Brasil, ele é de 2017. E eu mudaria 80% do que eu escrevi ali, porque ao longo desses 7 anos aí eu estudei, mudei muito. Algumas coisas eu mudei de opinião, outras eu vi que não dá para fazer como eu achava ali, outras. Você vai construindo, vai avançando na pesquisa, no trabalho. Então, a gente tem que entender o que está aprovado. Não adianta falar, se fosse assim, se fosse, não, não foi. Tem que ser o que é. O que é, a gente vai tentar entender. E com planilha, vão mesclar, tá, nas videoaulas PPT, com Excel, vocês vão receber tudo isso. E o que eu falei no início, antes até de ter começado a aula, eu reitero para vocês: não deixem de participar intensamente das aulas nos grupos de WhatsApp. Nos grupos não, no grupo, não tem grupo, é um grupo só, no grupo de WhatsApp. Agora, sempre, gente, vamos tentar fazer as perguntas e as observações integrado no tema, para a gente aproveitar o tema e tudo que a gente for tratar de tributo ligado à reforma tributária, porque senão a gente primeiro sai do objetivo, aí mistura as estações ali e a gente se perde, tá bom? Não desejem parabéns a ninguém ali, ninguém ali no lugar de desejar parabéns, a gente fazer o trabalho técnico que a gente precisa e pode para avançar e fazer um curso muito, muito legal, que a gente vai chegar lá em dezembro e falar, olha, a relação custo-benefício, então, nem se fala desse curso aqui. Valeu e valeu muito a pena. Eu tenho essa pretensão e essa convicção que ele vai valer muito a pena para vocês, vai valer muito a pena para mim. Não é questão de ponto de vista financeiro, não. Do ponto de vista técnico, intelectual, de aprendizado. Eu estou muito animado com o trabalho. Pode falar, Ronaldo, para a gente fechar aqui a aula. Mestre, mas é para agradecer e dizer realmente que a NAF vai voar muito alto, muito longe, e acho que é importante, é o que você colocou, né? É uma construção, a coisa está dinâmica, é algo que tem assim, tem um cenário definido, uma expectativa de como é que o projeto vai ser implantado, mas ele vai se alinhando, os interesses, tem muita coisa interessante. Acho que vale muito a pena, estou muito feliz. Tentei trazer uma galera para participar do curso aí com a gente, e vamos trocar muito, vamos trocar muito. Acho que é importante isso daí. Obrigado, Maravilha. mestre. Maravilha. Gente, olha só, essa brincadeira da nave, Ronaldo, depois até vamos ver se a gente arruma uma foto bem legal na internet aí, porque eu vou usá-la como símbolo de repente, num folderzinho do início das Que videoaulas lá para legal, fazer. que Brincando, porque legal, é uma gostei. brincadeira simbólica, mas que ficou interessante. Obrigado até a você pela ideia. É, Ah, é que isso, tá, legal, gente? obrigado. Rapidinho, só falar com o pessoal que está no YouTube aí assistindo essa videoaula, logicamente, na quinta, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Vocês podem se inscrever no curso. O curso, ele, como eu falei, ele começou hoje, na sexta-feira, meio-dia, as 3 primeiras videoaulas de 30 minutos cada, 1h30. E elas serão liberadas, e a partir daí, toda sexta-feira tem 3 videoaulas. A gente tem a primeira aula remota para conversar e debater as videoaulas. A ideia é não ficar fazendo novas apresentações, a ideia é debater o que a gente já discutiu e outros temas ligados à reforma tributária. Na quarta-feira, se eu não me engano, dia 27, se eu não me engano, é quarta-feira, 27 de março, está marcado lá o nosso primeiro encontro, e aí de 15 em 15 dias, no primeiro momento, a gente vai fazendo essa aula remota ali para discutir, debater e avançar no tema, tá? Se você não se inscreveu, olha, eu acho que você deveria se inscrever. Fique por dentro da reforma tributária. Nesse caso, vale a pena ficar por dentro. Deixa só o imposto ficar realmente por fora. Obrigado, gente. Um abraço. Alegria. Fiquem com Deus. Excelente noite a todos. A nave tá voando alto.